E olha só, Brasil, que vergonha! Escândalo em Brasília. Agora tudo faz sentido e está explicado por que tanta perseguição em cima de Jair Bolsonaro. Jantar entre Lula, Paulo Gonet, da PGR e ministro do STF. Um grande jantar, um acordão, justamente para poder ensaiar ali e fazer o plano de como vão colocar Jair Messias Bolsonaro na cadeia. Que vergonha este país! Esse país não é um país de pessoas sérias. Se fosse, esse tipo de coisa não aconteceria. Veja só o que vamos mostrar agora, pessoal. Que absurdo! Estão rindo da cara do povo brasileiro. Isso é um escárnio contra o povo brasileiro. Olha só, se encontraram para poder tratar o quê? Para falar de futebol? Para falar do carnaval? Para falar sobre o quê? Sobre o Neymar que chegou no Santos? Não, com certeza não. Como que dá para vencer esse tipo de coisa, pessoal? Nós vamos mostrar aqui, você vai ver a matéria e os detalhes. E tem uma grande bomba no meio disso. E você vai saber agora, pessoal. Olha só, tudo armado para cima da direita, para cima de Bolsonaro e principalmente do povo brasileiro. Quem mais vai sair perdendo se Bolsonaro for preso é o povo brasileiro. Agora, prendam Bolsonaro e vocês vão ver o Brasil inteiro parar. Olha só o que vai trazer o Deltan Dallagnol sobre essa situação ali, essa reunião, esse jantar. Um jantar para tratar de Jair Bolsonaro. Preste atenção e voltamos em seguida. Por esse verdadeiro escândalo. Os ministros do STF organizaram um jantar com Lula e com o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, que é quem faz a acusação. Eles marcaram o jantar para as vésperas do oferecimento da denúncia contra Bolsonaro e depois adiaram o jantar. Por quê? Por que adiaram? Por ser imoral? Por quebrar a imparcialidade? Não. Por conta da péssima repercussão. E eles apenas adiaram. Eles não desmarcaram, não. Gente, senta aí que eu vou mostrar para vocês agora 3 coisas inacreditáveis. Primeiro, o escandaloso jantar organizado pelo STF com Lula e com o Procurador-Geral da República. Segundo, por que esse jantar é absolutamente impróprio e causou uma péssima repercussão? E por último, em terceiro lugar, eu vou mostrar para vocês como que o Supremo teve que recuar e adiar o jantar, mas isso cria um novo problema muito grave que eu vou mostrar para vocês lá no final. Acompanhe aqui comigo então essa matéria aqui da Folha de São Paulo. Jantar reúne ministros do STF e Lula em meio à expectativa por denúncia contra Bolsonaro. Isso aqui, gente, saiu anteontem, ou seja, saiu um dia antes da denúncia sair contra o Bolsonaro, tá? E que manchete típica de país bananeiro. Olha aí, confere aí mais uma vez. Manchete absurda. Vamos seguir aqui, ó. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, deve realizar na próxima quarta-feira um jantar em sua residência com todos os outros ministros da corte e o presidente Lula. O encontro acontece em meio à expectativa para a denúncia da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no âmbito das investigações e tentativa de golpe de Estado. Parabéns, STF, ó! Palmas para vocês, o timing de vocês é perfeito. Um jantar na casa de Barroso com o Lula e com o PGR nas vésperas do oferecimento da denúncia contra Bolsonaro. Excelente demonstração de isenção, de imparcialidade, de ética e integridade. Imagina só se nesse jantar Lula, o PGR e os ministros do Supremo iam falar sobre a denúncia contra Bolsonaro, que é o principal opositor de Lula, por acaso. Nunca, gente, imagina só. Não, isso é maldade de você que está pensando isso. Eles iam falar só de futebol, do crime em Brasília, iam olhar um para o outro e dizer, será que vai chover amanhã? Eles iam falar da última série que eles assistiram na Netflix, só essas amenidades. Eles não iam falar nada de política não, viu? Isso aí é coisa da cabeça de vocês, confia. E aí, olha que hilário. Ontem, antes de sair essa notícia, o Barroso falou para jornalistas que o STF vai julgar o Bolsonaro com seriedade e sem visão politizada, com base nas provas. Confia. Olha aí essa matéria aqui, ó. Barroso diz que eventual denúncia da PGR contra Bolsonaro vai ser analisada com seriedade e sem visão politizada. Se você também não acredita nessa frase do Barroso, que é a mesma pessoa que disse nós vencemos o bolsonarismo, levantando uma plateia,
E agora quer que todo mundo acredite que o STF vai julgar Bolsonaro com base nas provas e não na política? Então curte com força esse vídeo aqui e comenta para que a voz da nossa indignação vá mais longe. Agora, indo para o meu segundo ponto, olha aqui este parágrafo inacreditável da primeira matéria que eu mostrei para vocês. Nos bastidores do Supremo, ministros justificam que o jantar é uma cerimônia importante para aproximar os poderes após períodos de instabilidade durante o governo Jair Bolsonaro. Gente, isso aqui é balela, isso aqui é absurdo, isso aqui é a conversa para boi dormir. Os poderes, eles não precisam de aproximação. A Constituição não prevê isso, que os poderes devem se aliar como um judiciário em lua de mel com o executivo de lua. Não. A Constituição, ela prevê que os poderes, eles são independentes, eles são harmônicos entre si, mas não dependentes e não promíscuos entre si. O sistema constitucional brasileiro é baseado no americano, checks and balances, pesos e contrapesos, com um poder contendo o outro. Pelo menos em tese, né? É o que o Senado deveria fazer, contendo os abusos do STF. Mas o que a gente vê no Brasil é essa absoluta orgia institucional em que o STF atropela o Legislativo e o Legislativo se abaixa, se curva ao STF, submisso ao Judiciário por medo e por rabo preso. Enquanto que o Executivo ele não precisa mais criar consensos no Legislativo para governar. Não. Basta agora se aliar ao Judiciário, que o Judiciário decide tudo de forma ativista conforme o seu aliado, em lua de mel, Lula quer. Isso, gente, é democracia? Isso não é democracia. Isso é um modelo presente apenas em ditaduras. E aí, vindo para o meu terceiro ponto, como que esse encontrinho dos ministros com Lula pegou mal? Aí o Paulo Gonet, o PGR, recusou o convite e o STF resolveu então adiar o jantar. Que, aliás, quem vai pagar sou eu e é você. Dá uma olhadinha aqui, ó. STF adia jantar com Lula por proximidade de denúncia contra Bolsonaro. Olha aí, o único que recusou o convite foi o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. A avaliação é que o encontro pode render críticas à atuação da PGR diante da proximidade da denúncia contra Bolsonaro e aliados pela articulação por um golpe de Estado após a eleição de Lula em 2022. Um ministro ouvido pela Folha também contou ter ouvido dos seus pares críticas sobre a data do jantar e da interpretação que poderia ser dada ao encontro. A proximidade das datas, porém, é considerada aí uma coincidência, é só uma coincidência. Pegou mal, pegou muito mal e com muita razão. E a recusa do Gonet, assim como o adiamento do jantar, são uma prova de como esse jantar era errado. Isso aqui não deveria acontecer nunca. Já imaginaram a imprensa noticiando com uma naturalidade como a imprensa noticiou um jantar de Moro com os procuradores da Lava Jato logo antes da Força Tarefa denunciar Lula? Gente, se isso acontecesse, ia cair o mundo. Isso nunca aconteceu na Lava Jato, mas agora acontece o tempo todo no Supremo. E aí todo mundo acha normal. É a hipocrisia suprema que reina no nosso país. Mas agora que o jantar foi adiado, mas não cancelado, só adiado, e o Gonet ofereceu a denúncia contra o Bolsonaro ontem à noite, agora fica a grande pergunta. O jantar agora então vai ser de quê? De comemoração? É isso? Me responde então aí nos comentários. Pois é, e não para por aí. Olha só agora o que esse deputado ali do Rio Grande do Sul falou sobre Lula, sobre Moraes. E olha só, ele deu uma grande aula ali ao vivo, direto ali da Câmara ali dos deputados. Ele vai mostrar aqui, pessoal, algo que muita gente não está enxergando. Preste atenção nessa matéria e voltamos em seguida. A realidade paralela é essa, onde Lula é inocente e Bolsonaro é criminoso. É essa realidade paralela que eles estão nos convidando a entrar. O deputado Vossa Excelência falou que a manifestação do dia 16 de março, que vai lotar esse Brasil, tem como pauta o fim da ficha limpa. Eu gostaria de dizer para o deputado que ele está acompanhando os grupos de direita errado. Essa pauta não está lá. Basicamente, a gente quer o fora Lula, de preferência agora, se não der agora, em 2026. E também queremos anistia aos reféns de 8 de janeiro, que, segundo o deputado, só tem 156 presos.
O total de pessoas presas pelo 8 de janeiro chega a 156. Eles falam em milhares. Um preso inocente já seria um escândalo. 156 é pouco pra ele. Tem mais 650 a ser julgados. É pouco, né? É porque não é parente dele que tá na cadeia. Não é mãe dele, não é tia dele. Pra surpresa de 0 pessoas, a PGR denunciou o Bolsonaro. Alguém tinha alguma dúvida aqui que a PGR não iria denunciar o Bolsonaro? E tu percebe que eu tenho péssimo hábito de ler as coisas. E tu vê de cara quem leu a peça de ficção. Se aquela peça de ficção virar livro, o nome do livro seria indiciado por nenhum crime. Aquilo é um arrazoado do nada. Constrangedor. Pra surpresa de 0 pessoas, o timing também é perfeito. Porque popularidade é 24%. Lula falando que come ovo de pata e que toma álcool ao invés de gasolina. A inflação galopante. Globo pulando da barca. É hora de puxar a carta super trunfo do Bolsonaro pra ver se nós desviamos o assunto, pra parar de falar do péssimo governo Lula. Que consegue ser pior que o da Dilma. Porque o da Dilma, pelo menos, a gente ria. Toda a fala dela era engraçada, tinha memes, a gente pelo menos era feliz. E não sabia. Agora nós estamos com o Lula, que é incompetente tanto quanto e não tem graça nenhuma. O primeiro problema dessa denúncia é de que a peça central da denúncia é baseada numa única delação de Mauro Cid, preso, atenção, por falsificação de cartão de vacina e coagido pela justiça a fazer a delação premiada sob pena de que, se não o fizesse, o pai e a própria esposa também poderiam ser indiciados. Ele confessou. O Lula teve delação premiada do Marcelo Odebrecht, do Léo Pinheiro, do Palocci, que o Toffoli anulou as penas hoje, do Delcy de Amaral, do João e da Mônica Santana, os marqueteiros que confessaram o Caixa 2. Bolsonaro tem Mauro Cid. Bolsonaro é criminoso, Lula é inocente. Isso é Nárnia. Aquelas 272 páginas de absoluto nada tem uma série de truques ali. Um deles é um jogo de palavras. Por exemplo, um dos indiciamentos, deixa eu achar aqui. Liderança de organização criminosa armada. Eu pergunto aos senhores quantos presos ou quem está preso por posse de arma dos 34? Nenhum, porque não existe arma. O que fez o seu Paulo Gonet? Usou arma no genérico. Porque um carro na mão de um terrorista é uma arma. Um ferro de passar roupa eu uso para agredir alguém é uma arma. Então uma pedra é uma arma. Ele usou esse troço genérico, botou naquela porcaria das 272 páginas para dizer que o grupo é armado. Este é o truque amador que eles acham que nós não vamos enxergar. Paulo Gonet começa a peça de ficção. Integraram de maneira livre, consciente e voluntária, o que obviamente me parece meio óbvio, uma organização criminosa constituída desde ao menos o dia 29 de junho de 2021, que aqui já vem um troço impressionante, que é a capacidade do Bolsonaro de profetizar que ele iria perder a eleição, portanto ele começou a fazer um plano 1 ano e 2 meses antes. Paulo Gonet resolve esse problema óbvio, dizendo que as pesquisas já indicavam que Bolsonaro iria perder. Portanto, Bolsonaro, acreditando nas pesquisas que ninguém da direita acredita, resolveu dar um golpe 1 ano e meio antes. Você não acredita nisso? Calma, piora. Operando até 8 de janeiro de 2023. Por que 8 de janeiro? Porque planejar qualquer coisa não é crime. Eu preciso ter um fato. Eu preciso ter um evento. E o evento, eu tenho que ligar Bolsonaro a 8 de janeiro. Você sabe o que o Gonet escreveu sobre a organização criminosa e o 8 de janeiro? Que a organização e Bolsonaro deram apoio moral ao 8 de janeiro. Vou repetir. Apoio moral. Eu estou em outro país. Que tipo de crime é esse? E outra, baseado em ilação e pressuposição, não na realidade factual. Não existe uma coordenação, não existe um PIX para a organização, não existe nada. Existe a organização moral. Esse troço abstrato, tirado da cabeça do cara da PGR, escolhido a dedo por Alexandre de Moraes. Vocês acham que tá ruim? Piora. Grande parte das 272 páginas é uma descrição dos discursos do Bolsonaro, das lives do Bolsonaro e das postagens do Bolsonaro. Nas lives, nos discursos, Bolsonaro simplesmente dá a sua opinião sobre as eleições e sobre as instituições. O que fez Paulo Gonet? Criminalizou a liberdade de expressão. Foi isso que ele fez. Não pegou o tweet, não pegou prova material, pegou o discurso para dizer Bolsonaro aqui quis aplicar um golpe de Estado. Este é o tamanho da fragilidade da peça apresentada pela PGR e enviada ao STF. Ele confunde deliberadamente liberdade de expressão com incitação à violência, que são completamente apartadas. Mas o Paulo Gonet faz isso o tempo todo, a todo momento. No dia 7 de setembro de 2021, o Brasil teve a maior manifestação popular da sua história. Muito maior que as diretas já. Brasília lotou, São Paulo lotou, Rio de Janeiro lotou. Uma das inelegibilidades do Bolsonaro é porque no dia 7 de setembro ele discursou para o povo. E aí veio o tal do abuso do poder político. Eu debato com quem
quiser da esquerda sobre a ficha limpa. Abuso do poder político, a interpretação é dessa largura. A reunião que a deputada Sofia falou aqui com embaixadores, a presidenta Dilma também fez, usando essas prerrogativas do cargo. Não há crime aí. Do Bolsonaro, isso foi tornado inelegível por isso. Qual é a causa? Abuso do poder político. Maria Corina foi impedida de concorrer a presidente da Venezuela, só para nós fazer um paralelo de países que são similares na democracia, porque ela esqueceu de declarar na sua declaração de patrimônio vale refeição. E aí a Controladoria Geral lá pegou isso nela e impediram, por uma questão administrativa, de que ela concorresse. É exatamente a mesma estratégia que a esquerda usa hoje para deixar Bolsonaro inelegível. Sabe por quê? Porque não ganham no voto. Tem que fazer isso mesmo. Se quiserem continuar no poder, tem que tirar Bolsonaro de cena. Estão trabalhando para isso. Bolsonaro, inclusive, naquele dia das maiores manifestações da história, eu nunca vou me esquecer, os caminhoneiros pararam. No dia 9 de janeiro, eu chamo de Temer Day. O presidente Bolsonaro mandou chamar o Temer para pedir pro Temer ajudar ele a fazer. Havia um conflito, o Brasil podia ser conflagrado. O Bolsonaro tinha o poder. Se ele dissesse pros caminhoneiros, nós vamos ficar um mês parado, nós ficávamos um mês parado. Bolsonaro podia tocar fogo. Ele não fez. Ele escreveu uma carta de pacificação. Depois da data mágica do Paulo Gonet, onde começou o plano de golpe. Eu sou comandante-chefe do exército, eu tenho milhões de pessoas na rua, eu tenho os caminhoneiros me apoiando, parando o país, aí eu armo tudo isso aqui pra planejar um golpe com os que despreto, que não conseguem executar o assassinato porque faltou um táxi. Vocês entendem como essa narrativa, ela não se sustenta pra qualquer um que saiba somar Lé com Cré, qualquer um que consiga dizer o seguinte, não, isso aqui não tem sentido, isso aqui é uma obra de ficção, isso aqui não tem como ser realidade. Mas na ficção do Paulo Gonet, aquela peça, então, o que tu vê lá é um monte de coisa, menos uma peça técnica. Tu vê excesso de discurso político, nenhuma objetividade. Excesso de relações e suposições, nenhuma prova concreta. Não há nenhuma individualização das condutas, nenhuma. Tudo é uma maçaroca, uma organização, sem dizer o que, quem fez o que e o que pretendia. Nada. A narrativa daquele texto é incoerente, não tem nexo causal, tem problemas de cronologia, as conclusões, inclusive, são precipitadas, o que violam a presunção da inocência, porque a própria peça já induz a condenação. Mas se eles efetivamente vencessem no voto, eles não precisariam perseguir Bolsonaro. Eles sabem que eles não ganham no voto. Portanto, Bolsonaro tem que ser caçado, ele tem que ser preso, ele tem que ser tirado de circulação. Ele e qualquer um da direita que ameace esse projeto de poder. Essa é a peça. E é tão verdade que tem problema aqui, que o ministro Alexandre de Moraes rapidamente distribuiu a sessão de julgamento do Bolsonaro para a primeira turma, que é composta por ele, por Dino, por Zanin, por Fux e por Carmen Lúcia. A tiazinha do Perdeu Mané do Gloss foi julgada no plenário com os 11. Bolsonaro na turma 1. Vocês sabem por quê? Vocês querem que eu diga? Esse é o Brasil da democracia relativa. Esse é o Brasil da perseguição política. Esse é o Brasil onde o livre direito de defesa sequer é respeitado. Esse é o Brasil onde o juiz é vítima, promotor, investigador, acusador e juiz. Esse é o Brasil onde nenhum daqueles que vão julgar o presidente Bolsonaro esconde o desejo de ver ele na cadeia. Em qualquer nação civilizada, o que é o contrário do que o ministro Barroso, presidente do STF, prometeu de recivilizar o país, em qualquer nação civilizada, este indiciamento do Paulo Gonet estaria no lugar apropriado, na lata de lixo. Uma peça política tentando calar o líder da direita exatamente da mesma maneira que foi feito mundo afora, mas principalmente na vitrine da democracia relativa, que é a Venezuela. É isso que nós temos, uma peça de ficção, mais uma etapa clara e manifesta de perseguição da direita política, cujo resultado também já é previsível, a condenação do presidente Bolsonaro. Acho meio brega esse troço, de você ficar pedindo pro Trump ajudar nós aqui. Quem tem que resolver os BO aqui do povo brasileiro é o povo brasileiro. O Trump tem que resolver o problema deles. Nós temos que resolver os nossos. Nós vamos fazê-lo. E nós começamos a fazer no dia 16/3, enchendo as ruas de 120 cidades para mostrar quem é a maioria nesse país e que nós não aceitamos mais essa quantidade de arbitrariedades que esse país está sofrendo. Um dia eles vão entender o quanto a insegurança jurídica, o quanto um país que não tem leis, o quanto um país que não tem nenhum caderno de regras para seguir, o quanto esse país afugenta os investidores, o quanto esse país faz com que as pessoas percam a motivação de produzir, de gerar riqueza, o quanto um país assim olha para outros países do mundo e dizer para onde eu vou agora. O Brasil está tendo uma das maiores fugas de inteligência da sua história, porque a maioria das pessoas não quer viver num país onde a lei não é respeitada, há um poder sem controle absolutamente nenhum, que pode, por sua discricionariedade ou por sua livre vontade, perseguir quem quer, prender quem quer, soltar quem quer, bloquear a conta de quem quer, banir a rede social de quem quer, e ninguém tem a capacidade de colocar um freio nisso. Quando os pesos e contrapesos não funcionam numa democracia, ela já não existe mais. Esta é a democracia do Lula. O Lula conseguiu a proeza de dizer que agora os Estados Unidos, então, que desde a Segunda Guerra,
Os Estados Unidos eram um farol da democracia que agora, como está na mão do Trump, não são mais. O presidente Lula, eu não sei qual é que é a horizonte temporal dele. A democracia representativa, essa que eu falo no microfone, que os deputados são eleitos, a primeira delas foi criada em 1776, com a Constituição Americana. Os Estados Unidos, eles não são farol da democracia desde depois da Segunda Guerra, eles são desde que a democracia, como nós conhecemos, existe. E o presidente Lula quer dizer para nós que ele defende a democracia, que não faz ideia do que quer, e que o Trump é uma ameaça para a democracia no mundo. Vocês acreditam? Democracia na boca do presidente Lula é palavra vazia, não tem sentido nenhum. Ele só usa para bravata. Pois é, na verdade, eles acham que nós somos otários, somos bobos e vamos cair nessa cilada. Pessoal, como eu falei aqui no início do vídeo, se prenderem Jair Bolsonaro, esse país vai parar. Os caminhoneiros vão parar as estradas porque eles estão do lado da verdade, do lado daquilo que é correto. O agronegócio também está do lado de Jair Bolsonaro. Os estudantes estão do lado de Jair Bolsonaro. Aqueles mais idosos, aqueles que conhecem realmente a história desse país e sabem que lá atrás, quando não houve ditadura, mas sim o regime militar, sabem que esse país precisa de ser colocado nos trilhos novamente e vão ficar do lado de Jair Bolsonaro. Toda aquela multidão que foi às ruas lá em 2016 para impeachment a Dilma também vai ficar sabendo disso e vai às ruas novamente se Jair Bolsonaro for preso. Olha só, pessoal, não tem como, é um absurdo isso que eles estão querendo. É um absurdo, tudo tramado, tudo organizado. Como que pode? Como que pode o juiz que vai ser o relator e que vai julgar e que vai dar o voto ali está jantando com o PGR, Paulo Gonet, que é aquele que apresentou a denúncia? Eles não deveriam ter nem contato um com o outro. E ainda com Lula. E o Lula é o principal adversário de Bolsonaro. E aí você pega ali dentro do STF, você tem alguns ministros ali que não poderiam nunca participar também desse julgamento. Esse julgamento, se acontecer ali em Brasília, é totalmente ilegal. Olha só, nós temos o Zanin, né? O Zanin foi advogado de Lula, ajudou Lula a sair da cadeia e ele é ministro do STF. Como que ele pode participar desse processo e votar e colocar o dedão dele ali? Nós temos o Flávio Dino. Flávio Dino é amigo de Lula desde a década de 80. Foi governador, foi senador, foi várias coisas, mas foi ministro de Lula. Ele é cúmplice, ele não pode participar desse processo, ele não pode votar nesse processo. Nós temos vários ali que são cúmplices. E aí, ainda para terminar ainda, o processo nem era para estar no STF, né? Porque o Bolsonaro não é político, ele não é parlamentar, ele não tem foro privilegiado. E ainda, o Moraes quer colocar na primeira instância, onde justamente, né, a maioria ali esquerdista vai votar em unanimidade pela prisão de Jair Bolsonaro. Tudo combinado, tudo armado, processo viciado e já está na cara qual que é a sentença. A sentença já foi dada. Eu quero que você coloque aqui nos comentários o que pode acontecer se eles colocarem Jair Bolsonaro na prisão. E eles querem fazer isso agora, já no primeiro semestre de 2025, justamente para dar um prazo aí para as eleições de 2026. Que absurdo, que vergonha. E fica aqui a nossa denúncia, fica aqui a nossa indignação sobre esse encontro, sobre esse jantar e sobre toda essa pouca vergonha que eles estão fazendo ali em Brasília. Alguém precisa falar alguma coisa, pessoal. Na verdade, esse 16 de março aí, que o povo vai às ruas, em Brasília, vai no Nordeste, vai em Belo Horizonte, ali também na praia, ali no Rio de Janeiro, onde Bolsonaro deve estar, e também em São Paulo, na Avenida Paulista. Porém, já era para estar acontecendo há muito tempo essas manifestações todo final de semana. Assim como aconteceu na época da Dilma. Se você não se lembra, todos os finais de semana tinha manifestação uma após a outra. E aí a coisa foi aumentando de tamanho, foi crescendo e até que culminou ali no processo de impeachment. Se não for assim, pessoal, realmente não vai dar. Então o povo brasileiro é um povo moroso, é um povo parado, é um povo manso que aceita tudo. Se não aceitasse, por exemplo, não teríamos Lula como presidente desse país, né? Porque ele foi condenado, descondenado, depois aconteceu tudo. Aí agora, pessoal, o golpe de misericórdia, a prisão de Jair Bolsonaro. Será que o povo brasileiro não vai acordar? Coloca aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre isso.
Você está indignado? O que você acha desse jantar e dessas atitudes ali de autoridades em Brasília? Porque para mim isso é uma pouca vergonha, é um absurdo. Mas dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal porque nós vamos continuar trazendo notícias e matérias sobre este assunto, tá bom? Se inscreva no canal, dá um like e tamo junto.